Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para gravar nossa aula de escola dominical. Então, não sei o horário, que você vai assistir a essa aula, se é bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, mas que a graça do Senhor alcance a sua vida. Então, hoje nós chegamos à lição 13 dessa série de estudos, Vencendo as Crises. E é exatamente a última. Então, hoje nós vamos falar sobre graça em meio à tribulação. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos ler o texto bíblico, vamos orar, e então começaremos a exposição do nosso texto. O texto que eu convido os irmãos para lermos juntos está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Oremos. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor, na tua sabedoria, o Senhor inspirou homens para escreverem a tua revelação, a tua vontade, o teu evangelho. E isso nos ficou como um legado para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa educação e para a nossa edificação. Obrigado, Senhor, por termos a tua palavra. Agora oramos que o Senhor nos ilumine o nosso entendimento para compreender a tua palavra e transmiti-la com fidelidade. Oramos, Pai, assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós, durante esse trimestre, estamos falando vencendo as crises. E escolhemos esse tema exatamente por estarmos nesse tempo de pandemia, passando por esse momento de crise, passando esse momento triste, esse momento diferente, também esse momento de perda de tantas pessoas, de isolamento social, de distanciamento social, e tudo isso tem trazido crises, tudo isso tem trazido dificuldades para a nossa fé, para nossas emoções e para a nossa convivência. E hoje nós vamos falar exatamente da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, em meio a essas tribulações. Nós vamos nos utilizar então de dois versículos, esses que já lemos, de 1 Pedro, e depois nós vamos então nos utilizar de um outro texto de Paulo, lá em 2 Coríntios. Então, irmãos, nós vamos falar sobre tribulações, sobre sofrimento. Quando falamos de sofrimento, a Bíblia ela trata o sofrimento numa outra perspectiva. Não apenas do sofrimento em si, mas a Bíblia trata o sofrimento na perspectiva de que Deus ele tem um propósito, e esse propósito é bendito, esse propósito é maravilhoso, é um propósito elevado. Então Deus se utiliza do sofrimento para o nosso crescimento e para o aumento da nossa fé. Irmãos, aprove Deus que os primeiros 300 anos da igreja fosse anos de muita tribulação, anos de perseguição, anos de sofrimento, e por isso
alguns dos textos que foram escritos no Novo Testamento foram escritos exatamente para preparar a igreja para esse tempo de sofrimento. Nós destacamos, por exemplo, o livro de Hebreus, foi escrito com esse propósito. O livro de Apocalipse, acima de todos, né? O livro de Apocalipse foi escrito com esse propósito. O livro de 2 Coríntios também foi escrito com esse propósito. E o texto de Pedro. Pedro foi escrito exatamente para levar uma palavra de encorajamento, para que a igreja tivesse esperança em meio ao sofrimento. E vemos que o texto bíblico, as Sagradas Escrituras, cumpriram o seu propósito, porque mesmo a igreja, em meio a tanto sofrimento, a igreja ela teve esperança, ela lidou com o sofrimento na perspectiva que Deus queria, e ela não se abateu, não desanimou diante de todo o sofrimento. É por isso que um dos textos chaves de 1 Pedro é exatamente esse: estejais sempre prontos para responder a todo aquele que perguntar pela razão da esperança que há em vós. O mundo, os incrédulos, olhava para a igreja em meio a sofrimento e via tanta esperança no meio da igreja, e eles perguntavam: por que vocês têm uma esperança tão grande assim? E essa esperança lhes leva a não desanimar, mesmo em meio a tanta tribulação. Exatamente por causa dos ensinos valorosos, os preceitos preciosos da palavra do Senhor, quem trazia esperança. Então, 1 Pedro foi escrito com esse propósito, exatamente levar esperança, encorajamento à igreja em meio a esse sofrimento que Deus permitiu que a igreja passasse e que lhes foi profetizado. Então, na nossa lição de hoje, graça em meio à tribulação, ou às tribulações, nós vamos falar desses propósitos de Deus com a tribulação. Porque é absolutamente importante, é imprescindível que o cristão, ao passar pelo sofrimento, ele não desanime, que ele não caia na autopiedade e que ele também não se revolte contra Deus. Eu acho que esses são os dois grandes perigos quando um cristão passa pelo sofrimento. É ele cair na autopiedade, na autocomiseração, se afastar de Deus, e também ele se revoltar contra Deus, não entender o propósito de Deus e se rebelar contra o propósito de Deus. Então, para que isso não aconteça conosco, vamos ver nesse estudo 10 propósitos pelos quais Deus nos permite passar, que Deus permite a igreja passar em meio às tribulações. E o primeiro propósito, irmãos, que está aí em 1 Pedro é: o sofrimento prova a nossa fé. Então, o sofrimento, ele aí no verso 6, Pedro ele usa a metáfora do ouro que passa, né, pelo forno e o ouro, então, ele é purificado, né? Ele vai dizer aí no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, apurado pelo fogo, redunde em louvor para a glória de Deus. Então, Paulo, ele usa aqui a metáfora do ourives, que leva o ouro ao fogo em altíssimas temperaturas, e aquele ouro, por ser verdadeiro, por ser um metal nobre, esse ouro é purificado. Então, a fé do cristão, quando ela é provada, quando ela passa por privações, por perseguições, por tribulações, a fé do cristão, ela deve ser realçada, ela deve ser purificada. Também chamo a atenção, irmãos, no verso 6, Pedro ele começa dizendo assim: nisto exultais. E ele vai falar então das tribulações. Então, em que Pedro ele chama os cristãos para exultar?
está exatamente no verso 4 e 5, que Pedro vai falar aí de uma herança preciosa. E é interessante porque aqui na terra é exatamente o contrário, na perspectiva humana, né? Alguém precisa morrer, o seu pai, sua mãe precisa morrer para que você receba uma herança. E Pedro fala que essa herança na vida cristã é o contrário. Você morre para que você receba essa herança nos céus, no novo céu e na nova terra. E Pedro chama essa herança de uma herança incorruptível e sem mácula, uma herança inacessível, reservada para nós outros no céu. Então, sabedores disso, se as tribulações nos levarem à morte, nós nos tornaremos herdeiros, né, dessa preciosa herança, dessa herança inacessível, sem mácula, nos céus. E isso, então, deve, portanto, vamos dizer assim, purificar a nossa fé, deve tornar a nossa fé ainda mais pura, ainda mais sincera, ainda mais sem fingimento no Senhor Jesus. A segunda graça em meio à tribulação é que o sofrimento confirma a nossa filiação. Essa verdade, ela é mencionada no texto que eu falei, né? Porque como filhos nós vamos receber a nossa herança somente no novo céu e na nova terra, mas principalmente quem trata disso é o escritor dos Hebreus. Preparando a igreja, o escritor dos Hebreus, preparando a igreja para esse sofrimento, ele diz exatamente isso: olha, quando vocês são provados, prova que vocês são filhos e que vocês não são bastardos. O texto de Hebreus é o seguinte, diz assim, Hebreus 12, de 5 a 8. Filho meu, não menosprezais a correção que vem do Senhor. Não desanimeis quando por eles és provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, o filho, ele é disciplinado pelo pai. O pai que ama o filho, ele corrige o filho. Ele disciplina o filho. Ele estabelece limites para o filho. Ele não aceita que o filho esteja errado, esteja no mau caminho, e esse pai não diga nada, ou mesmo que incentive o filho a permanecer no caminho que está. Não, o pai que ama, ele exorta, ele repreende, ele admoesta, ele disciplina, enfim, o pai, ele mostra o caminho que o filho deve seguir. E essa disciplina exatamente prova a nossa filiação. Então, quando somos disciplinados por Deus, não é que Deus não nos ama, pelo contrário, é que Deus nos ama como filhos e Ele quer então corrigir algo em nossa vida. A terceira graça em meio à tribulação é que o sofrimento produz perseverança. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto lá em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então Tiago diz, olha, ao passardes por provações, tenhais alegria, vos alegrais. E ele vai dizer, por quê? Ele vai dizer, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, e isso vai num crescente. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Então, a provação, a luta, a dificuldade, ela produz perseverança, ela produz resiliência, ela produz resistência. O crente que é provado, ele sabe suportar as adversidades. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja primitiva. Muitos foram mortos, muitos foram levados às minas,
de pedra para trabalhar até exaustão, muitos foram para as galés, remando até morrer, muitos foram jogados às feras, muitos foram queimados vivos, e quanto mais eles eram perseguidos, mais eles tinham perseverança, mais eles eram resistentes à tribulação e não desanimavam em meio à tribulação. Quarta graça em meio à tribulação. O sofrimento nos ensina a odiar o pecado. Irmãos, quando Deus nos prova, como disse lá o texto de Tiago, ora, a perseverança deve ser ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Quando Deus nos prova, quando Deus ele permite o calor, o fogo da provação vir, mais facilmente nós percebemos o pecado em nossa vida. E um dos efeitos da provação é exatamente nos fazer identificar o pecado e odiar esse pecado e nos afastar desse pecado. Quinta graça em meio à tribulação. O sofrimento promove a autoavaliação. Esse autoexame, essa autoavaliação, ela deve ser feita em todo o tempo. No momento da Santa Ceia, por exemplo, há um convite a esse autoexame. Mas não há dúvida nenhuma que um momento que mais nós paramos para fazer esse autoexame da nossa vida, como está a nossa vida, o que precisa ser mudado, o que precisa ser abandonado, ou o que precisa ser trazido de volta, sem dúvida nenhuma, no meio de uma tribulação, no meio de uma provação, sem dúvida nenhuma, essa autoavaliação, esse autoexame é bem-vindo. Eu mesmo já fui procurado durante esse tempo de pandemia, de vários crentes, que Deus está usando a pandemia para levar-lhes a essa autoavaliação. E isso é altamente positivo, porque gera mudança de vida, transformação, mudança de rota, e que começa com essa autoavaliação. Sexta graça em meio às tribulações. O sofrimento esclarece nossas prioridades. Sem dúvida nenhuma, irmãos, em meio às tribulações, em meio às provações, nós somos chamados a avaliar as nossas prioridades. Quais são as prioridades da nossa vida? E nos ajuda a colocar aquilo que, vou usar de redundância, né? E nos ajuda a colocar aquilo que é prioritário, de fato, como prioridade. Uma das coisas que eu tenho visto nos comentários, no meio dessa pandemia, por exemplo, é como nós podemos viver com pouco e ser felizes com pouco. Porque no mundo capitalista que nós vivemos, os bens materiais quase que exercem o senhorio da nossa vida. Nós vivemos debaixo da ditadura do dinheiro, dos bens materiais, e em meio a essa pandemia deu para perceber que nós precisamos de bem menos para viver. Nós podemos ser felizes com muito menos do que aquilo que almejávamos, ou que desejávamos, ou que havíamos estabelecido como meta para a nossa vida. Sétima graça em meio à tribulação. O sofrimento nos identifica com Cristo. De fato, o sofrimento nos identifica com Cristo, porque Ele, sendo Deus, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. E Ele sofreu por nós. Ele não sofreu por merecer. Ele não mereceu porque Ele cometeu algum crime. Ele não sofreu porque Ele desobedeceu alguma lei. Ele não sofreu porque Ele se tornou um salteador ou coisa do tipo. Ele foi um inocente que sofreu por amor a nós para nos trazer salvação. Pelas suas pisaduras somos sarados. E quando o cristão sofre por Cristo, e sofre com alegria,
sofre com perseverança, isso lhe identifica com o seu Senhor. Por exemplo, o primeiro mártir do cristianismo, o diácono Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, e mesmo sendo apedrejado, ele glorificava a Deus, ele exaltava a Deus, aquilo lhe levou a uma perfeita identificação com o seu Senhor. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Quanto mais Paulo sofria, mais ele se identificava com Cristo. E, portanto, se há um desejo sincero no nosso coração de imitarmos a Cristo, de nos tornarmos parecidos com Cristo, sem dúvida nenhuma que o sofrimento é algo que nos leva a tal. Oitava graça em meio ao sofrimento. O sofrimento encoraja outros crentes. Quando a igreja sofre, e sofre com alegria, sofre com perseverança, sofre com esperança, outros crentes, ao olharmos para aquele cristão sofrendo com alegria, isso encoraja outros cristãos também a serem mais corajosos, a testemunharem mais, a pregarem mais e a fazerem mais a obra do Senhor com alegria, a servir ao Senhor com alegria, sem dúvida nenhuma. Nona graça em meio às tribulações. O sofrimento pode beneficiar os incrédulos. É verdade. Quando o incrédulo olha para a igreja sofredora e a vê sofrendo com alegria e perseverança, isso lhe desperta a fé. Por exemplo, foi o que aconteceu com o carcereiro de Filipos, lá na cidade de Filipos, quando ele viu Paulo, que foi preso injustamente, recebeu uma quarentena de açoites injustamente, ao invés de estar murmurando, reclamando, à meia-noite eles louvavam e glorificavam a Deus. E quando acontece aquele terremoto, o carcereiro chega desesperado, porque ele teria que pagar com a própria vida se os presos houvessem fugido. E quando ele vê que todos estão ali, ele imediatamente diz para Paulo: o que eu faço para herdar a vida eterna? Então, quando o cristão sofre, mas sofre com alegria, sofre com perseverança, sofre com resignação, isso marca o cristão. Porque se o crente, ele sofre, mas ele não murmura, ele não reclama, ele louva, ele agradece, isso é testemunho para os incrédulos. E décima e última graça em meio às tribulações. O sofrimento nos capacita a ajudar os outros. Por quê? Porque o sofrimento nos torna mais sensíveis. O sofrimento nos torna com empatia em relação à dor do outro. Então, quando nós sofremos, e sofremos com esperança, quando nós enxergamos uma outra pessoa sofrendo, passando pelo mesmo sofrimento que nós passamos, isso nos ajuda, então, a nos tornar mais sensíveis à dor do próximo, e é claro que isso, então, nos capacita a ajudar o próximo. Via de regra, as missões de misericórdia, as missões de compaixão, as grandes missões, hospitais e etc., que surgiram no meio da igreja, surgiram exatamente por pessoas que passaram por aquele sofrimento, aprenderam com o sofrimento e saíram dali dispostas a ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que ele passou. Eu quero, então, caminhar agora para a nossa conclusão, e eu quero ler o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é graça em meio às tribulações. A graça do Senhor nos é suficiente, a graça do Senhor nos basta em meio à tribulação. E eu quero concluir com uma ilustração que está aqui na conclusão da revista, que diz que o pregador inglês
Charles Spurgeon, depois de um dia cansativo, extenuante de trabalho, ele estava voltando para casa e ele estava meditando acerca, então, da graça de Deus. E ele pensou, então, em 3 cenários. O primeiro foi de um peixinho ali nas águas do rio Tâmisa. E aquele peixinho estava preocupado. Será se haveria ali água suficiente para ele? Então, o rio chegou para aquele peixinho e disse assim: basta, peixinho, beba, peixinho, as minhas águas são suficientes para você. Fique calmo, fique tranquilo. As minhas águas são suficientes para você, ou muito mais suficientes para você. O outro cenário, irmãos, ele pensou num ratinho, naqueles celeiros, né, que José havia construído lá no Egito, imensos celeiros, intermináveis celeiros, e tinha um ratinho ali comendo daquele cereal, preocupado. Será se aquele cereal seria suficiente para matar a sua fome, né? Então é como se José tivesse aparecido para aquele ratinho e tivesse assim: anime-se, ratinho, acalme-se, ratinho, os meus celeiros são suficientes para você. E um outro cenário que ele pensou foi de um montanhista subindo uma alta montanha, e ali subindo aquela alta montanha, começando a alcançar o ar rarefeito das altitudes, ele ficou preocupado, dizendo assim: será se há oxigênio suficiente na atmosfera para o meu pulmão? Então é como se Deus tivesse descido ali naquela montanha, o Criador tivesse dito: ó homem, respire bem, respire fundo, enche os seus pulmões, a minha atmosfera é suficiente para você. E é exatamente isso que Deus disse a Charles Spurgeon e está dizendo a mim e a você. Em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento agora que nós estamos passando nessa pandemia, ouça Deus dizendo a você: a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. Paulo estava passando um momento difícil, Paulo estava passando por um momento de sofrimento, de perseguição, de grandes lutas, e Deus lhe havia enviado um espinho na carne, que era mensageiro de Satanás, e lhe impingia um sofrimento atroz. E Deus disse para Paulo: Paulo, creia nisso, a minha graça, o meu favor, a minha misericórdia é suficiente para você suportar essa tribulação. Portanto, meu irmão, minha irmã, a graça do Senhor é suficiente para atravessarmos por essa crise. Que Deus te abençoe, que Deus traga uma palavra de encorajamento ao teu coração. Graça e paz em nome do Senhor Jesus.